Normalmente, jogos fora da curva surgem a partir de alguma ideia. Alguma ideia muito louca de algum game dev que não tá nem mais sobre o controle do próprio corpo. E ele faz a seguinte pergunta: e se tal jogo fosse de tal forma? E essas ideias mirabolantes de cérebros turbinados normalmente surgem em game jams. Por quê? Porque normalmente as pessoas têm que lidar com muita pressão. Pressão de tempo, pressão de limite da sua programação, do que você sabe como programador, o tema e por aí vai. E por isso saem coisas incríveis, ou talvez não tão incríveis, mas por vezes umas paradas muito interessantes. E ultimamente eu participei da Rinha de Game Dev do André Young, mais conhecida como GameJed. E hoje, como alguns outros vídeos aqui do canal, eu vou falar um pouco sobre o meu processo de loucura e desenvolvimento, sobre o jogo chamado Flutuante, que foi o jogo que eu fiz para GameJed. Como vocês sabem, uma Game Jam é uma competição entre pessoas que fazem joguitos e a do André Young é uma das maiores do Brasil. E esse tipo de competição tem um tema, e dessa vez o tema foi torres. Sim, o cara poderia pensar em qualquer tema, mas aí ele pensa em torres. E se tu parar pra pensar, torres é muito abstrato. Tipo, uma torre pode ser aquelas estruturas genéricas de pedras e tal, mas também pode ser um prédio de uma cidade. Então, aí o cara deu muito espaço pro game dev viajar à vontade e não conseguir terminar o jogo. Mas na real, eu sinceramente resolvi manter o pé no chão e trabalhar da forma mais simples possível. Para começar a construção de tudo, a minha ideia foi pegar a minha bagagem de Game Jam e trazer uma lição dela. A primeira Jam, eu não consegui terminar o jogo porque eu não tinha conhecimento suficiente. A segunda, eu terminei o jogo, mas eu tive problemas de colisão e era bem enjoativo. A terceira, sinceramente, foi o problema com o tempo, já que foi em equipe e eu fiquei dependendo das pessoas para terminar o trabalho. Então, a minha brilhante ideia foi, sinceramente, usar tudo que eu já tinha domínio, coisas que eu já sabia fazer bem. A minha ideia era que tudo ia ser simplificado. O personagem ia ser um quadrado, o jogo ia ser em preto e branco, a colisão ia ser de formas de quadrado de 64 por 64. Então tudo era para ser simples, e isso me agilizou muito para não perder tempo com a arte e criar uma mecânica que fosse divertida. E a mecânica que eu usei foi a famosa Grappling Hook, que se baseia no personagem ter um gancho, como o próprio nome já diz, ou uma corda que vai prender ele e puxar ele para algum lugar. E depois de tudo planejado, eu finalmente comecei a criar o jogo. Sinceramente, toda essa ideia de simplificar o jogo deixou o processo muito menos estressante e dinâmico. Eu só ia fazendo e criando as coisas. Com certeza o que deu mais trabalho foi a mecânica, que não é nada demais, mas deu um pouco de trabalho. E o sistema de diálogo, mas que também é algo que foi bem de boa. No começo eu queria fazer algo como o Sword Art Online, com uma torre que teria vários andares e aspectos, criaturas diferentes, mas sinceramente eu só fiz um personagem ter um objetivo básico de descer uma torre. Em relação ao game design, eu tentei ser inteligente, dando sempre uma dificuldade para o jogador, e logo em seguida ele ganha algo que lhe ajuda a superar essa dificuldade. Como no começo do jogo, que você tem que passar por essas areias, mas logo em seguida você acha um gancho e passar pelas areias é muito mais de boa. Então eu acho que eu consegui pensar melhor sobre isso, e também eu queria deixar o jogo mais entendível possível, tanto que no começo eu já digo o que cada coisa faz. Então ter feito o projeto com o pé no chão me deixou livre para trabalhar em outras partes dele, deixando ele mais simples e entendível e bom de se fazer. E tava indo tudo bem, eu tava fazendo direitinho, até que eu não me senti muito bem para programar naqueles dias. E eu parei literalmente por quase uma semana, porque eu tava muito sem vontade e eu tinha feito um boss que era uma cobra que ia aparecer no fim do jogo. Você enfrentaria ela e conseguiria sair da torre. Só que sei lá, eu tava sem vontade de criar uma máquina de estados para ela e eu fiquei só com a procrastinação mesmo. Só que no final, faltando 3 dias, 4 dias pra Jam, eu sinceramente pensei que eu nem ia terminar, porque sei lá, eu não tava com vontade de terminar o jogo. Então eu vi alguns jogos de pessoas que estavam criando pra Jed, e eu entrei no server deles, foi bem louco e bem bizarro, mas foi divertido. Então eu voltei pro projeto com gosto de gás, e a todo vapor. E eu resolvi simplificar ainda mais as coisas, e eu simplesmente tirei o boss.
E sabe, nem fez tanta falta, o jogo já tinha mostrado o potencial dele, e além de que o André Young só ia jogar 5 minutos de cada jogo, então foi bom pra mim. E realmente eu entendi o quão importante é terminar as coisas. Tem coisas que a gente fica procrastinando, mas na real se a gente ligar o PC e começar e tentar fazer, a gente pega o gosto pela coisa e termina. Claro que tem dias que a gente não tem como fazer e tem que parar e deixar um pouco de lado para finalizar, talvez depois ou não finalizar, mas é sempre importante tentar finalizar. Por fim, eu adicionei um sistema de speedrun, que é meio que secreto, porque só aparece se você apertar F9 no jogo, e eu mandei pra GameJet. Sinceramente, eu percebi que eu aprendi muito depois de 3 Game Jams. Eu consegui, por exemplo, mandar o jogo faltando um dia inteiro, então eu não fiquei naquelas pressas de enviar, sabe, de último dia. Na loucura de saber se vai entrar ou não, eu me planejei bem mais, pelo menos uma vez na vida. E por fim, só sobrou o orgulho do último dia. Foi o melhor jogo que eu já fiz pra Jam. Sinceramente foi incrível, porque a primeira Jam que eu participei do André Young, eu não consegui terminar meu jogo e agora tá aqui eu, terminando um jogo um dia antes de terminar a Jam. E o louco que meu jogo apareceu entre os 50 melhores da Jam, tipo a Game Jam do Brasil, tá ligado? A maior Game Jam do Brasil. Com o André Young elogiando a mecânica e dizendo que eu usei o tema a moda caralha. Esse jogo rapidinho, uma mecânica boa, claro, usou o tema de torre a moda caralha, mas tudo bem, eu aceito. Porque eu fugi um pouco do tema, foi maravilhoso. E eu também tô bem feliz com o progresso em relação à Game Dev. Eu fico maravilhado o quanto a gente acaba inspirando as pessoas aqui no canal. Sério, muito obrigado a todo mundo que curte o que eu curto. Eu não sei, não faço ideia. Porque eu faço aqui de coração os vídeos, mesmo que meu canal nem esteja monetizado ultimamente por causa de alguns problemas. Muito obrigado por gostarem dos meus jogos, meus desenhos, as coisas que eu produzo. E esse foi o vídeo sobre a minha melhor Game Jam. Muito obrigado por assistir até aqui. Segue meu Instagram de desenho que tá aí na tela. E é nóis, eu vou tentar fazer mais vídeos de assuntos mais variados. Um abraço, Pinguim. Eu vou voltar pro meu iglu. E esse vídeo foi editado pelo pessoal da Ludere, então se vocês curtiram, seguem eles lá.